Olá pessoal, meu nome é Renan. Eu venho nesse vídeo aqui mostrar a continuação aí da manipulação de banco de dados em Axis com VBA. E como eu havia falado aí nas aulas anteriores, eu ia mostrar como colocar o formulário aí com autonumeração e também colocar setas de rolagem aí para ele estar mostrando, na verdade, quantos registros eu tenho salvos aí no banco de dados e eu poder navegar por entre esses registros aqui através das setas aí indo para o primeiro, indo para o último e navegando aí. Então o que eu vou mostrar aqui é o seguinte: vamos entrar no código e vamos entrar aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber para estar entendendo o que foi alterado aí das aulas anteriores. Lembrando que para entender o que tem nesse vídeo aqui é preciso estar assistindo o conteúdo anterior aí das videoaulas 45, que mostra aí a questão da manipulação desses dados externos aí no Axis. Então, primeira coisa que eu criei umas variáveis globais aqui para estar utilizando em todas as outras macros aqui dentro do formulário, que são a variável idTest e valor, que são valores que eu posso estar utilizando em qualquer macro a partir do momento que eu armazeno um valor nelas. Então o que a gente vai ver, o que eu vou mostrar aqui é o seguinte: quando eu acessar o meu formulário, que eu entrar, ele vai ter que buscar o valor que eu tenho lá no Axis do último valor aqui do meu record set, ou seja, da minha coluna ID. Ele vai ter que percorrer essa tabela e capturar esse último valor aqui e retornar esse valor lá para o meu formulário. Então aqui dentro do initialize eu tenho aquele comando que faz a conexão com o banco de dados, que faz uma consulta. Ele vai fazer apenas a seleção da tabela clientes nessa consulta SQL. Nessa consulta ele vai abrir o record set, que eu coloco aqui na consulta, que é a coluna 0, que é referente ao meu ID. Então enquanto ele não chegar no end of file, enquanto ele não chegar no último registro do meu record set 0, da minha coluna 0, ele não vai interromper esse looping. Então quando ele chegar no último registro, que ele capturar lá o valor 24, então ele não vai ter mais para onde ir, ele vai sair desse looping, vai desconectar e vai assumir que a minha variável txt código, que é aqui txt código, vai receber esse valor 24 mais 1. Então o próximo registro já vai estar pronto para ser lançado. No caso lá aqui eu tenho 25, 24. O próximo registro aqui vai ser o 25, já está salvo. Deixa eu atualizar o banco de dados aqui. Isso, eu já tinha o 25 salvo aqui. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar lá o registro 25 e vai adicionar uma unidade aqui. Então esse daqui vai passar a ser o registro número 26. Isso ele já vai fazer de forma automática. Então você vai cadastrar os dados aqui do 26 e vai salvar esse valor. Ele vai dar dados inseridos com sucesso e já vai pular para o 27. Isso de forma automática, sem você estar precisando digitar esse valor. Ele vai continuar mostrando a quantidade de registros aqui na minha caixa de texto txt registro. Então esse acesso ao banco de dados para mostrar essas variáveis é feito aqui no menu, no procedimento initialize do formulário. Então, como eu havia falado, o txt registro vai receber o id mais 1 e o txt registro vai receber o id, que é a quantidade de registros que vai estar lá para estar mostrando nas minhas setas de rolagem. E ele vai chamar a macro testa id. Essa macro testa id é que vai estar armazenando aquela variável que eu posso estar utilizando em qualquer parte do formulário, que é a variável idTest. Então aqui ele só repete a conexão com o banco de dados e a seleção do último registro para que eu possa fazer algumas comparações depois ali, que eu vou estar mostrando mais para frente. Mas essa variável vai ficar armazenada, idTest, e ela vai estar armazenando o último valor que eu tenho no meu BD, para eu fazer as comparações depois. Então ele armazena esse valor na variável idTest e desconecta do meu banco de dados. Essa variável vai ficar salva aí na memória
para que eu possa utilizar ela depois. O que a gente vai ver também aqui, o TXT código eu já mostrei, o initialize e os testes aqui do meu ID. Então, o que eu faço aqui, como o procedimento anterior, se vocês forem pegar ou baixar a planilha, você vai ver que aqui eu tinha colocado um evento ao atualizar o registro, ou seja, after update. Só que esse after update não dá certo nessa parte aqui, porque toda vez que ele faz esse procedimento aqui do inicializar e jogar um valor, ele dava aquela mensagem que o registro não existe, e se eu queria atualizar esse registro, cadastrar esse novo registro. Então, como ele dava essa mensagem toda vez que ele iniciava, eu achei uma solução aqui que ele só vai atualizar, só vai executar pesquisa se eu digitar a tecla Enter, que equivale ao 13, ou a tecla Tab. Então, se eu apertar a tecla Enter ou Tab, é que ele vai executar a pesquisa e vai carregar os dados no meu formulário. Então, eu usei o procedimento keydown. Então, se eu apertar Enter ou apertar Tab, ele vai executar essa pesquisa. Então, é isso que torna automático o carregamento dos dados. Então, se eu lançar um valor aqui, por exemplo, aleatório 13, der Enter, ele já vai executar essa macro. Ou 14 e der Tab, da mesma forma, ele vai estar carregando esses valores aqui na minha tabela, ok? E o que a gente vai ver agora é a questão da lógica de funcionamento dessas setas de função aqui, para que ele navegue entre os registros. Aqui ficou uma lógica meio cruel aqui, mas vai ficar fácil de entender. Aqui funciona da seguinte forma: se eu quiser retornar um valor, lembra daquela variável global que eu havia colocado lá que se chamava valor? Então, essa variável valor que a gente declarou aqui no início do código vai acumular a quantidade de cliques que eu der nesse botão de voltar ou no botão de seguir à frente aqui. Então, a lógica seria o seguinte: cada vez que eu apertar o botão anterior, ele vai adicionar uma unidade à minha variável valor, ou seja, eu dei o primeiro clique no valor, o meu valor vai passar a valer 1. Se eu der mais 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que eu tenho um valor acumulado nessa variável, eu vou fazer a conexão com o meu banco de dados e vou pegar o meu último valor que eu tenho lá. O último valor, no caso atual aqui, eu tenho o 26, que é o último valor do meu banco de dados lá, o último registro salvo. Então, é o valor 26. Aqui eu dei um clique, essa variável valor passa a valer 1, ele pega o último valor lá na minha consulta no meu banco de dados, que é 26, e vai fazer o seguinte teste: se o meu último valor 26 menos o valor que eu tenho acumulado aqui for maior ou igual a 1, ou seja, não for um valor negativo ou zero, porque eu não tenho nenhum registro zero ou negativo, então se esse valor, o último registro menos o valor que eu tenho acumulado na minha variável for maior ou igual a 1, então ele vai passar esse valor para as caixas de texto. O que ele vai passar? A minha variável txt registro vai receber o meu último valor, que vai ser 26 menos 1, que vai ser 25, que ele vai estar voltando o registro, ele vai estar acessando o registro 25 do total de registros que eu tenho, que são 26. E a minha variável, minha caixa de texto, o txt código, vai receber o último valor, que é 26 menos 1. Então, o valor que vai estar aparecendo na minha caixa de texto, nesse caso aqui, vai ser 25. Então, com o 25 lá na caixa de texto, ele vai executar a pesquisa, call pesquisa. Então, ele chama essa pesquisa, e a pesquisa é que vai trazer os resultados
para o meu formulário, recuperando os registros, os dados do registro 25. Então ele vai funcionar assim, se eu fosse salvar, o registro próximo seria o 27. O registro atual que eu tenho salvo, a quantidade são 26. Como eu estou voltando, eu apertei 1, vai ser o registro 25 de 26, porque eu dei um clique, ele somou uma unidade a variável valor, e ele diminui esse valor 1 do total de registro que eu tenho 26. Então esse valor passa a ser 25, ele joga 25 para a minha txt código aqui e chama a macro de pesquisa que carrega esses dados aqui no meu formulário. No caso do botão de seguir em frente aqui, de ir para o próximo registro, a lógica vai ser um pouco diferente, porque quando eu clicar em cima da minha variável valor, quando eu clicar em cima do meu botão, o meu valor vai ser diminuído de uma unidade, ou seja, se eu tenho, por exemplo, 20 registros e eu dou um clique para ele fazer essa diminuição, ele vai ter que aumentar uma unidade no caso. Então, como eu já estava utilizando essa lógica aqui, ele pega o meu valor que eu tenho lá no meu banco de dados, lá, aqui no caso que a gente está vendo é o 26, a minha variável valor, quando eu entrar, ele vai receber menos 1, então meu valor vai ser negativo, correto? Vai estar valendo menos 1. Quando eu acessar meu banco de dados aqui e recuperar o valor do último registro, eu vou fazer o teste lógico. Se o meu último valor é 26 menos 1 que eu tenho aqui, minha variável vai passar a valer 27. 27 é maior do que o último valor, que é 26, então ele vai voltar a minha variável valor, zerar novamente ela, porque eu não posso ter um valor negativo, então o valor passa a ser 0 e ele interrompe o código para que eu não continue 26, 27, 28, porque são registros que eu não tenho no meu banco de dados. Então ele vai pegar o meu último valor aqui e vai fazer o seguinte: como a minha variável valor vai estar zerada, o meu último valor vai ser valor mesmo, vai ser o 26, e o meu último aqui também vai ser 26 de 26 registros. Então nesse caso aqui, a minha contagem não vai resultar em modificação nenhuma, porque eu não tenho como seguir para frente, porque o que eu tenho aqui são 26 registros, eu não tenho mais que isso. E no caso de eu voltar aqui, fica mais fácil para entender, ó, eu volto 25, 26, 27. Como eu estou voltando, a minha variável valor aqui no caso está valendo 3, aqui ela passa a valer 2 se eu apertar aqui, porque eu diminuo uma unidade. Então ele vai pegar 26 e vai diminuir de 2, vai ser 24. Aqui ele pega 26, vai diminuir de 1, vai ser 25. Então para frente eu diminuo e para trás eu somo, para que essa diminuição aconteça aqui e eu consiga navegar por entre os registros. E quando eu quero voltar para o meu primeiro registro, eu só faço a macro aqui de acessar o banco de dados. O ID vai ser uma movimentação só, então ele vai pegar o primeiro registro, vai desconectar e vai jogar esse valor no meu ID e vai executar a pesquisa com o meu último registro. E no caso para voltar para o último, aqui eu não lancei o código ainda, mas é só a gente pegar ele aqui da pesquisa aqui, vamos ver aqui, esse daqui a gente pega, ó, vamos pegar esse mesmo código aqui, ó, que ele vai pegar o ID, a gente só muda o nome da variável aqui e joga lá. Ou melhor aqui, vamos pegar essa variável do último dentro do botão, aqui, esse daqui, só a gente colar para lá. E vamos colar aqui e vamos jogar dentro do meu último botão. Quando eu clicar nesse botão, ele vai acessar meu banco de dados, a minha tabela, a variável último vai ser a consulta, então eu vou jogar dentro do meu txt código, esse valor do último aqui. E aqui o último registro vai ser o último do último. E vai executar a pesquisa. Vamos ver aqui
esse end fica fora. Não, só vai, vamos executar, vamos ver se dá certo. Então se a gente volta para o primeiro e quer ir para o último, ele vai estar lá. Aqui eu posso ir para frente ou retornar. Então pessoal, nessa aula seria isso. Expliquei como funciona a questão de capturar o registro automático lá do meu BD e fazer com que ao eu acessar um novo registro ele já numere automaticamente. Expliquei também a questão de como navegar por entre os registros aqui através das setas de rolagem que nós colocamos aí no formulário. Valeu pessoal, até a próxima!